Oi, terceiro ano, tudo bem com vocês? Em virtude dos últimos acontecimentos, a gente sabe que nós estamos com as nossas aulas suspensas por conta do coronavírus, e, mas isso não vai atrapalhar que nossos estudos é, continuem, para que seja dada continuidade aos nossos estudos. Então, a gente já viu algumas coisas em relação à literatura, como o simbolismo, nós vimos todos os detalhes, as características, contexto histórico, poemas, enfim, tudo a gente viu. A gente passou então a falar do pré-modernismo e depois nós passamos para a arte moderna, ok? Daí a gente começou a estudar as vanguardas. E lembre-se, tudo que tem a ver com o belo vai ser contraposto, vai ser, na verdade, quebrado, só vai ser vanguarda se a questão do belo for quebrada. Então, não precisa ser bonito para ser belo. É essa questão que é colocada em voga na arte moderna agora, no que se entende por arte moderna. Então, lá no livro de vocês, a gente vai continuar utilizando, porque a gente vai terminar esse conteúdo na página, se vocês puderem acompanhar também, pegar o livro na página 277, é onde inicia o futurismo. Então, eu vou ler partes específicas e a gente vai comentando sobre. Lá no Futurismo, na página 277, diz assim: o futurismo pregou a sintonia profunda entre as artes e o mundo moderno, valorizando os motores, a velocidade, objetos urbanos e tecnológicos, a velocidade, a dinamicidade. Então, tudo que tem a ver com tecnologia e tudo que tem a ver com olhar para frente, olhar futurista, olhar para o futuro, verificar novas formas, descobertas, maneiras de ir além do que a gente já tem, vai ser parte da vanguarda futurista, ok? O principal representante é este senhor aqui, o Marinet, certo? Que vocês têm aí no material de vocês. E aqui tem um pouquinho da história dele, do que ele fez, o que ele foi. Ele foi editor, foi político, foi jornalista, enfim, e ideológico também. Ideólogo, ou seja, fazia questão de mostrar a sua ideologia. Quais são as características, ainda na mesma página, do futurismo? Surgiu entre o simbolismo e a Primeira Guerra Mundial, pregava a destruição da sintaxe, ou seja, aquelas relações, como eu falei para vocês, que vai acontecer também na Semana da Arte Moderna, que é o nosso assunto posterior. Tudo que tem a ver com gramática, sintaxe, a questão de escrever bonito, de escrever de forma culta, não vai interessar aqui mais tanto assim na arte moderna, na Semana de Arte Moderna e no próprio modernismo também. Exaltação à vida moderna, culto à máquina e à velocidade, a questão da tecnologia é muito voltada aqui, liberdade de expressão, simpatia pelo fascismo. Liberdade de expressão aqui a gente tem porque as pessoas podem escrever a forma que elas quiserem escrever agora, certo? Não precisa seguir uma sintaxe, uma gramática, uma regras gramaticais tão fortes assim como seguiam-se antes. Simpatia pelo fascismo, dinamicidade, tudo agora vai ser movimento, certo? Movimentação, olhar para frente, tudo vai ser assim agora. Primeira ideia era abolir a gramática normativa. A gramática normativa é o quê? A crase, a acentuação, a pontuação, tudo que é da norma culta vai ser a priori, né? Ia ser colocado de lado, deixado de lado. Cada um faz sua própria gramática, contanto que dê para se comunicar, não tem problema nenhum isso acontecer. A segunda ideia, abolir a rima e a métrica. A rima, que são palavras que soam de formas iguais, com sons parecidos, semelhantes. E a métrica, não precisa ser 2 tercetos e 2 quartetos, não precisa nada mais disso. Escreve da forma que tu quiseres escrever, não tem problema. Quarta ideia. Terceira ideia, abolir o advérbio, que são aquelas formas de movimento também, de lugar, de tempo, por aí vai. O adjetivo e os conectivos, deixar apenas o substantivo e o verbo, e os números e os sinais matemáticos. Deixar a sintaxe seca, na verdade. Tirar tudo o que era que ligasse à gramática e ninguém ligava mais para nada. Quarta ideia, valorizar o mundo urbano, a indústria e a velocidade. Quinta ideia, linguagem agressiva com gritos, palavrões, onomatopeias, imitando máquinas, que são aqueles sons que são representados por letras e tudo mais. Vocês têm aqui o fragmento do Manifesto Futurista, então é importante dar uma lida nisso aqui. Como a nossa aula é muito rápida aqui nesse meio, nesse suporte de vídeo, eu vou deixar para vocês fazerem essa leitura em casa, certo? Passando, eu quero ler com vocês só um pedaço, na verdade,
do Ode Triunfal, as partes finais. Na verdade, como ele é pequeno, bora ler tudo logo, do Fernando Pessoa. Poemas de Álvares de Campos. Olha só. A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica, olha aí a questão da tecnologia, fábrica, né, maquinofatura. Tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes. E aí tu já tem a ideia da sinestesia, porque vai te lembrar esse som. E esse som é agoniante também. Como se ele estivesse, olha aqui a interpretação do poema, né? Estivesse fazendo que tanto o trabalho que ele tem de escrever o texto é o mesmo trabalho que a máquina tem em fazer o tear, trabalhar também. Ranger dos dentes. Fera para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. Ó rodas, ó engrenagens, esse R eterno, engrenagens, né? Forte espasmo retido dos maquinismos em fúria, com o excesso contemporâneo de voz, ó máquinas. Sempre fazendo referência às máquinas, ao futurismo, à tecnologia, ao olhar para frente, né? O próprio nome já está dizendo. Ecos do futurismo no Brasil. Quem foi que optou por trazer ainda, beber um pouco dessa água europeia e futurista? Foi o Mário de Andrade, como a gente tem aqui o ódio ao burguês. Eu insulto burguês, burguês níquel, dinheiro, né? Burguês que só pensa em dinheiro. Burguês de verdade, né? A digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem curvo, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre cauteloso, pouco a pouco. Morte à gordura, morte às adiposidades cerebrais, gorduras cerebrais, né? Morte ao burguês mensal, ao burguês cinema, ao burguês Tilbury, que é um meio de transporte muito utilizado no século XIX, como se fosse um meio de transporte com duas rodas levado por um cavalo. Padaria Suíça, morte viva ao Adriano. Ai, filha, que te darei pelos teus anos um colar, conto e 500. Mas nós morreremos de fome. Aqui a gente tem também uma denúncia social do Mário de Andrade, porque em Paulicéia Desvairada falava muito sobre isso também. Ok? Eu vou deixar para os senhores fazerem esse exercício da página 278, certo? 278, fazerem esse exercício. Claro, dar uma lida mais aprofundada nesse assunto. A gente só está fazendo um breve resumo aqui pelas nossas condições. Partindo disso, são 7 questões. Não, aqui nessa página, né, são 6. São 2 questões, na verdade, de futurismo, que caíram no Enem, inclusive. A próxima é o dadaísmo, ok? Que nós vamos entender que é a negação da própria arte. O dadaísmo é um momento em que a gente até a priori não vai entender do que se trata, porque não é algo bonito. E é algo que vai te causar um estranhamento muito grande, mas se te causou estranhamento, se não é bonito para ti do ponto de vista de beleza mesmo, então é vanguarda. Sempre vai ser vanguarda. O Tzara e o Breton são os representantes principais do dadaísmo, e o nome é a negação da própria arte. A arte é negada por ela mesma. A arte não quer ser arte. Um grupo de jovens fugindo da Primeira Guerra Mundial buscou abrigo na Suíça, que era neutra. Eles resolveram criar um movimento para questionar todos os valores da sociedade ocidental. Criticavam o envio de milhões de pessoas à morte apenas para preservar interesses de grupos capitalistas e governantes ambiciosos que manipulavam milhões de pessoas em nome do nacionalismo. Em 1916, o romeno Tzara, ao lado de André Breton, espantaram o mundo das artes ao trazerem uma nova vanguarda, o dadaísmo ou Dada. A mais radical e incompreensível de todas as vanguardas. Grifa essa informação. A mais radical e incompreensível de todas as vanguardas, afirmando ser contra os manifestos e contra os princípios, dizendo que Dada não significava nada. Portanto, é uma arte que nega a arte. Não significa nada. Não tem um momento em que tu vais olhar a arte e pensar, nossa, a minha reflexão é sobre isso, isso e isso. O meu pensamento é sobre isso, isso. Vou mudar meu pensamento em relação a isso, isso, isso. Não é nada disso. O dadaísmo ele não se preocupa com isso. E nós vamos perceber nesses objetos aqui. Olha só, lá na tua página 279. Aqui a gente tem uma fonte, que é tirada do seu lugar, do seu habitat natural.
uma máquina, uma visão anticapitalista, máquinas de nada, como se fosse um ferro de passar isso aqui talvez. Uma roda de bicicleta e um guarda-chuva sem a parte de cima, sem a parte que protege. E mesmo assim o nome dele é abrigo. Todos esses materiais aqui, todas essas pinturas, todos esses objetos, eles ganham uma nova conotatividade. E aí vai de ti. E aí vai de ti entender isso aí. A partir do momento que eles saem do seu ambiente normal, por exemplo, ferro de passar, talvez esteja num quarto, em uma casa, uma roda de bicicleta, faz parte da bicicleta, está em movimento, alguém anda para ir trabalhar, para ir passear. Um guarda-chuva é utilizado em momentos específicos. E aí eles ganham um status de arte. E para as pessoas pode não ser arte isso aqui, mas eles ganham esse status aqui. Olha só a figura da Mona Lisa. Mona Lisa de bigode e a Mona Lisa do Da Vinci mesmo. É trazer as coisas mais para o lado do cotidiano, ou trazer o cotidiano para o lado das artes e vice-versa. Ironia, a própria. É uma ironia que se faz aqui, a própria arte. Quais são as características? Bora caminhando. Anti-arte, não faz sentido. Ilogismo, nonsense, que seria algo desprovido de significação, nonsense, não tem significação, e não interessa se não tiver também. A arte não é algo sério, então é um humor nihilista demais. A ausência de fé e crença. Quando tu não estás munido de fé e crença, obviamente tu observa as coisas de uma outra forma, de uma outra maneira, principalmente de forma neutra também. A arte não é algo sério, né? Combate as formas de arte institucionalizadas, ironizando as grandes obras de arte e as celebridades. Olha aqui a ironia do Da Vinci em relação à Mona Lisa. Objetos comuns do cotidiano são transformados em elementos artísticos. Crítica ao capitalismo e ao consumismo. E para nós terminarmos a nossa aula de hoje, eu vou ler para vocês o poema dadaísta, lá da página 280 do Tizara. Ele diz assim: